Oi, pessoal, bem-vindo a uma nova sessão de Midnight Sessions. Vamos dar uma olhada nos novos updates do ecossistema, ver uma parte mais técnica e aprender como escrever smart contracts. E depois a gente vai abrir os microfones para algumas perguntas ou respostas. Então, vamos lá. Em relação ao ecossistema, a gente vai dar uma olhada no que Lace está construindo na área de carteiras, né? Então, para isso, vamos abrir aqui Chrome, onde a gente vai ver dois produtos que Lace está oferecendo agora. Um deles está focado a Cardano exclusivamente e tem um produto beta para Midnight. Porém, o produto de Midnight vai ser integrado numa só carteira. Então, no final das contas, no futuro, Midnight na mesma carteira vai oferecer serviços para Cardano, para Midnight e, como alguns já escutaram, também vai ter serviços de Bitcoin e Bitcoin DeFi. Esse vai ser um ponto bem interessante que Lace vai começar a oferecer. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos serviços que já estão disponíveis agora. Então Lace, a gente pode ver que tem opções para ver nossos tokens, para a gente ver NFTs, para ver a atividade das transações que a gente executou. A gente tem a opção de staking. Lace dá a opção de a gente fazer staking até 10 SPOs ao mesmo tempo. A gente tem Voting Center, transações para processos de governança. Atualmente eles estão usando uma ferramenta externa que se chama GovTool. Porém, no futuro eles querem integrar uma funcionalidade nativa na carteira para executar transações relacionadas com governança. E por último, temos uma aba relacionada com dApps. Então aqui tem aplicações descentralizadas que foram registradas aqui na Lace e são livres de usar, né? Então aqui eles dividem aí aplicações de games, DeFi, collectibles, marketplaces, exchanges, social e outras. E depois tem a carteira da Lace para Midnight. O que a gente tem disponíveis aqui agora? A gente tem como visualizar nossos tokens. A gente visualizar o endereço que a gente tem em Midnight. A gente tem como mandar tokens, enviar tokens da carteira dessa carteira para outra pessoa. E a gente tem como configurar o endereço das instâncias. Que instâncias são essas? O nodo, o servidor do Proof Server e o indexador. Excelente. Então, isso em relação a Lace. E Lace vai ser a primeira carteira que vai dar serviços de wallet no ecossistema de Midnight. Porém, vai ter outras empresas que vão oferecer os mesmos serviços que Lace relacionados com wallet. E em umas futuras sessões, a gente vai ver esses diferentes produtos. Ok, em relação a blocks, o último que foi disponibilizado é relacionado com uma empresa de Venture Capital, né? Uma empresa que oferece serviços de aprimoramento e fornece assessoria e suporte técnico e marketing para as empresas. Essa empresa se chama Outlier Ventures. Então vamos dar uma olhada aí no blog post que foi publicado pela Midnight, onde falam dessa parceria. Então aqui fala a parceria de Midnight com Outlier Ventures. Eles estão oferecendo um bootcamp, um basecamp. Basicamente as empresas que forem aprovadas vão entrar nesse processo de assessoria que vai durar de 3 meses. Vai durar, acho que só 3 meses mesmo. E vão ter também um suporte financeiro. Os projetos que foram selecionados têm que estar atrelados com a tecnologia PET. O que quer dizer PET? Privacy Enhancing Technologies. Es todos projetos que usem a tecnologia de privacidade em algum dos campos desse projeto. Quando a gente fala privacidade, especificamente a gente está falando de duas tecnologias. O Zero Knowledge, que é a tecnologia que usa Midnight, e a outra é o
espacios de processamento seguro, né? Que são basicamente clusters que correm dentro de um processador e o sistema operativo não tem como se comunicar com ele. Portanto, tudo que correr dentro desse cluster, desse sandbox, vai ser uma operação segura. Então, aqui que eles falam, né, vai ter um investimento inicial, vai ter suporte técnico, vai ter suporte em relação a processos regulatórios relacionados quando a empresa mexe com informação privada, né? A gente tem o GDPR, tem o HIPAA, CCPA, tudo é regulações em relação à informação privada. Procedimentos e estratégias de go-to-market, né? De business development, como a gente faz o marketing, estratégias de comercialização. Então, é bastante interessante essa parceria, né? Vai ajudar muito a novos projetos com ideias interessantes a terem sucesso na hora de implementar os projetos. Alguns pontos importantes que eles vão tomar em consideração na hora de escolher os projetos é aqueles que trabalhem com coisas relacionadas com a identity descentralizada, ofereçam infraestrutura para outros developers terem como usar uma infraestrutura mais descentralizada e de fácil acesso, tudo que for Open Finance, produtos para end users, e privacidade no middleware, né? Então, aqui se fala tudo relacionado com cross-chain, acesso a data, selective disclosure. Esse é um tema bem interessante, que basicamente é processos onde a informação é privada, porém o usuário, o developer, tem a opção de fazer disclosure, abrir essa informação privada e mostrar só para aquelas entidades que o developer quer, por exemplo, processo de auditoria. E todo projeto está livre de apresentar os projetos e entrar no processo de qualificação. Então, ótima oportunidade para todo mundo que já tiver um projeto que se enquadra nesses requisitos. Outro material interessante é a academia, disponibilizada pelo time de Midnight. Como tinha comentado para vocês no módulo anterior, são 8 módulos, já disponibilizaram 3. Então a gente vai dar uma olhada no primeiro módulo, alguns materiais interessantes, né, que eles colocaram lá. Na seguinte sessão a gente vai seguir vendo mais informação daquele módulo. Então o que a gente vai ver aqui é um conceito bem interessante que eles falam de gerações das blockchains. Tem a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Que blockchain se enquadra em cada uma delas e que faz cada uma dessas gerações? Vamos dar uma olhada aqui. Na primeira geração, a gente pode enquadrar Bitcoin. E o que Bitcoin oferece e forneceu naquela época para nós foi o fato de a gente ter como intercambiar valores de ponta a ponta sem depender de um terceiro, né? Então, é o que basicamente a blockchain com a descentralização deixa a gente fazer. Na segunda geração, que apareceu Ethereum, não só a gente vai ter como mandar valores de ponto a ponto, mas a gente tem como adicionar programabilidade, o que a gente chama de smart contracts. Na terceira geração, por exemplo, Cardano, eles focaram em 3 pontos bem críticos. Uma é a eficiência energética. Então, começaram a usar Proof of Stake em vez de só Proof of Work. Então, melhoraram bastante a eficiência energética sem diminuir a segurança do processo. E focaram em outros 2 pontos importantes, que é a interoperabilidade e a escalabilidade. E a quarta geração, que a gente pode enquadrar Midnight, se focaram em 2 aspectos bem críticos. A primeira, privacidade, né? Até agora toda blockchain é pública, portanto tudo que você for botar na blockchain todo mundo tem acesso, mas como você tem programabilidade e privacidade. Então aí Midnight começa a usar tecnologias como Zero Knowledge para a gente ter esse ponto importante de privacidade. E a outra é amigável
em termos regulatórios, né? Sendo que a gente tem como se adequar nas normas exigidas no país para permitir o acesso só a certas pessoas nas aplicações que a gente quer executar. O que acontece no mundo Web 2, agora a gente tem como fazer também no mundo Web 3. Então, isso que a quarta geração, com Midnight, a gente vai ter como fazer nas aplicações. Excelente. E por último, na parte de ecossistema, a gente vai falar do Hackathon, que, como eu tinha comentado na última sessão, é um hackathon por mês, aproximadamente. E no hackathon agora a gente está vendo o tema relacionado com tooling, né? Bastante o que Mesh faz para o ecossistema. Então temos 3 projetos em andamento que estão bastante atrelados com projetos de Mesh e tem gente da comunidade que está participando em paralelo, colaborando com esses projetos. E quais são esses projetos, né? Um deles está tem um responsável, John Santi nesse caso. Ele está vendo tudo como usar NFTs para conectar educação, colaboração e compensação. Quem quiser participar nesse projeto pode entrar em contato com John. Como acham ele? A gente tem agora um Discord para a comunidade de Midnight Mesh. Então, se vocês forem para Mesh em Discord, vai ter um channel que a gente está chamando de Ask Midnight. Dentro desse channel vocês vão poder criar perguntas e a gente vai colaborar e ter um bate-papo em relação àquela pergunta, mas também podem criar algum tema relacionado à educação. Por exemplo, John criou aqui o projeto que ele está trabalhando, Dev Collabs and Education, e vocês podem ver aqui que ele está disponibilizando todo o material que ele está fazendo. Então, se vocês quiserem colaborar com ele, é simplesmente entrar em contato e podem participar no hackathon junto com ele ou em algum projeto que a gente esteja fazendo em paralelo. A gente está fazendo outros 2 projetos relacionados com aplicações, criação de aplicações sem precisar entender todo o boilerplate, toda a sintaxe de zero, e só se focar na lógica. E temos outro projeto relacionado com carteiras e widgets, ¿no? De tal jeito que developers tenham como ter toda a funcionalidade de lógica e UI sem precisar escrever todo o código. Então são 2 projetos bem interessantes e quem estiver interessado, eu convido vocês a entrarem aqui no Discord e a gente pode começar o bate-papo a partir de lá. Excelente. Então isso em relação a ecossistema. Vamos lá com a parte técnica. A meta é aprender a executar smart contracts e ir aprendendo novos features de Midnight. Na última sessão, a gente já falou em relação aos contratos, que a gente viu esse contrato e como a gente compilou, e a compilação, a gente tem esses outputs, que basicamente é material criptográfico, mais os tipos do contrato e a sintaxe do contrato, a lógica do contrato. Com esse material, a gente falou que nessa sessão estaria pendente ver a parte privada, como que a gente declara a parte privada, e para isso a gente tem este file que chamamos witness.ts, né? Então a gente vai escrever TypeScript nesse file. O contrato de counter, a gente não tem necessidade de escrever informação privada, né? Só estamos mexendo com uma informação pública. Porém, a gente tem que sempre escrever pelo menos um tipo de nossa informação privada o mais simples possível. Nesse caso, seria um objeto de tipo number, né? Então esse é o tipo mais básico que a gente escreve. Então aqui a gente está definindo um tipo counter private state de tipo objeto com uma variável de tipo number, né? Aqui embaixo temos a função que cria uma variável desse tipo e como a gente não tem nenhuma informação privada que vai falar com nossa ledger e criar um circuito, não precisamos ter uma witness. Então, nesse caso, vai ser um objeto vazio. Que coisa é um witness? Witness é basicamente o Oracle que vai permitir ter aquela comunicação entre nosso contrato e nossa informação privada. Então, nas bibliotecas,
para ter compatibilidade e as mesmas bibliotecas façam toda essa comunicação, a gente vai escrever nossos oracles seguindo um formato específico que a gente vai nomear witness. Então, nesse caso, como a gente não vai usar, é simplesmente um objeto vazio. Excelente. Então, tendo a informação privada em nosso contrato, a gente teria tudo pronto relacionado com a pasta contract. Agora, a gente tem que começar a ver como integrar essa lógica com as nossas instâncias, né? Então, agora já vamos a começar a integrar infraestrutura. Então, para isso, o primeiro ponto é definir nossos tipos, né? E quais são os tipos comuns, né? Um é relacionado com os circuitos que a gente implementou. No contrato, a gente já definiu circuitos. Porém, agora, a gente tem que definir esse tipo que vai ser o parâmetro para definir o tipo de nossos providers que tem tudo a ver com a infraestrutura. Então, como a gente define este tipo? A gente vai usar esse constructor que se chama Impure Circuits ID, que a gente vai importar dessa biblioteca de Midnight.js Types. E a gente vai passar o tipo do nosso contrato e a informação privada que foi declarada na primeira parte. Agora, podemos definir o tipo dos providers, counter providers. Para isso, novamente a gente vai usar um constructor, Midnight Providers, que a gente baixa dessa biblioteca de Midnight.js, e a gente vai usar o tipo que a gente já declarou dos nossos circuitos, a informação privada, né? E o tipo de informação privada. O jeito de declarar onde que fica armazenada a informação privada mudou com essa nova versão de bibliotecas. Antigamente você só declarava um tipo e só tinha como armazenar um grupo desse tipo, né? Agora vamos a poder declarar um union de diferentes pontos de acesso à informação privada e cada um desses acessos vai ter um tipo diferente dessa informação privada, né? Então, isso dá muita flexibilidade na hora de escrever smart contracts que dependam de informações privadas de diferentes tipos. E, por último, a gente vai declarar o tipo deploy contracts. Esse tipo é relacionado com não contratos, que seriam as instâncias, mas contratos que já foram feitos deploy, ou que a gente se juntou. Portanto, a gente vai ter métodos nesses contratos. Então, esse é basicamente boilerplate, porém, a gente tem que entender quais são esses common tipos que a gente vai ter que definir para não ter que estar criando esses tipos toda hora. Agora, um ponto importante para entender é providers, né? Eu fui comentando para vocês que você tem que definir providers, mas até agora eu não falei que coisas são providers. Então, para isso, eu criei aqui um gráfico bem interessante. Está aqui embaixo. Aqui. Né? Então, aqui a gente está vendo a arquitetura geral de Midnight. Como está tudo estruturado, né? Então, na primeira parte a gente escreveu o código e a gente compilou. Onde que fica essa informação aqui? Aqui a gente escreveu nosso código de Compact e a gente compilou e teve o output com todo o JavaScript e o material criptográfico. Aqui vai ficar a lógica da nossa aplicação. E essa é a nossa aplicação em si. E tudo que está aqui na direita são as instâncias. Aqui vamos a ter nossa wallet que vai se comunicar com os indexadores, vai se comunicar com o nodo e vai se comunicar com o proof server. Então, que coisas são os providers? Aqui em check eu marquei o que poderia se enquadrar como provider. Um provider é nosso indexador. Outro provider é o nodo. Outro provider é o proof server. Outro provider é a wallet, a carteira. Outro provider é o Oracle, né? Eu tinha comentado para você na primeira parte que o jeito que a gente declara o Oracle é como um witness. E o último provider é nosso material criptográfico, que a gente obteve essa informação na hora da compilação de nosso contrato em Compact. Então, esses são os 6 providers
que a gente pode usar de infraestrutura já disponibilizada pelo time de Midnight, porém, a gente pode criar providers customizados em base às nossas necessidades. Excelente. Então, tendo entendido que coisas são providers, agora a gente tem que, nesse novo file configs, a gente tem que definir onde que vão estar essas instâncias e como que a gente vai hostear essas instâncias. Então, no file config, a gente pode correr nossas aplicações em duas modalidades. A primeira é na modalidade standalone e depois temos outra modalidade de testnet remote. Então, vamos dar uma olhada como está estruturado cada uma delas. A gente pode ver que no standalone config, o indexador está hosteado em um endereço local com porto 8088. O node normalmente está hosteado num endereço local num porto diferente, 9944. E o Proof Server está hosteado num endereço local com um porto 6300. ¿Eso qué significa? Que somos nós que vamos a hostear esas instancias y vamos a designar aqueles portos. A pregunta agora seria como que a gente cria essas instâncias, como a gente tem essa infraestrutura no nosso computador. Para isso, a gente vai usar Docker e vamos a baixar as imagens Docker que vão correr automaticamente na nossa máquina. Então, para isso, a gente vai ter instalado na nossa máquina Docker e a gente vai usar uma configuração YAML que, usando Docker Compose, a gente vai conseguir executar e hostear essas instâncias automaticamente na nossa computadora. Então, por exemplo, no standalone, vamos abrir o YAML standalone e a gente pode ver aqui que temos uma imagem para o Proof Server, temos uma imagem para o indexador e temos uma imagem para o node. Então, o que acontece aqui? A gente vai usar Docker para inicializar aquelas instâncias e a gente vai se comunicar nesses portos. Esse no caso standalone. Agora, se a gente quiser testar com testnet remote, vamos dar uma olhada o que acontece nas configurações. O indexador, a gente vê que agora o link é um recurso externo. Que quer dizer que alguém está hosteando essa instância. Nesse caso, o time de Midnight está hosteando a instância no cloud, né? E a gente tem como acessar essa instância por meio desse link. Mesmo caso é para o node. O time Midnight está hosteando essa instância e a gente tem como acessar esse recurso por meio desse link. No caso do Proof Server, é um endereço local. Então, nesse caso, eles recomendam o developer ou a organização hostear o Proof Server. Porém, a gente vai ter bastante flexibilidade nesse sentido e se vai ter empresas que vão oferecer serviços de hosteio de Proof Server, né? Então, o developer vai ter bastante flexibilidade na hora de escolher onde hostear o Proof Server. Se vocês querem hostear na mesma máquina de vocês ou na organização, servidores da organização, ou vocês querem usar algum serviço externo de cloud de Proof Server. Excelente. Então, com essas configurações, a gente já tem os tipos necessários e os endereços e as instâncias para nossa lógica ter com quem falar, né? Então, o seguinte passo que a gente vai ver na próxima sessão é relacionado a escrever os códigos e os APIs e executar teste, né? Os testes é uma fase muito importante que eu divido em 3 etapas. Tem uma primeira fase que a gente tem como testar nosso código logicamente, sem precisar as instâncias no caminho. E vocês têm como ver aqui, nessa pasta contract, tem uma pasta test. Então, aqui é o framework de como fazer o teste no seu contrato sem precisar as instâncias. E no caso de Counter CLI, a gente tem outra pasta de teste, mas nesse caso, a gente já está testando a lógica do nosso contrato
e a comunicação com as diferentes instâncias, né? Por exemplo, se o circuito que a gente desenhou se enquadra e não excede as limitações do tamanho de uma transação, por exemplo, ou custo ou processos, né? Então, a gente tem que testar tanto na parte lógica como na parte de implementação. E uma terceira fase já seria com a parte da UI, que ainda não temos aqui nesse repositório, mas seria já integrar toda essa lógica e a comunicação numa interface gráfica e falar com uma wallet num browser. Então, tudo isso a gente vai ver no próximo, na próxima session. E, bom, então agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Aqui me mandaram algumas perguntas relacionadas com a arquitetura de Midnight. Então vamos explicar aqui um pouco como funciona o processo. Então a dúvida foi onde que se enquadra o Zero Knowledge dentro dessa arquitetura de Midnight, né? Então se a gente for ver esse processo aqui, o Zero Knowledge é basicamente o que conecta a informação privada e pública, né? A informação pública mora no Node e no nosso indexador. A informação privada, a ponte que conecta com essa informação privada está no Oracle, né? Então, o Oracle tem que falar com essas instâncias de algum jeito, né? Então, para entender melhor essa comunicação, eu tenho este gráfico aqui, onde dá para entender que o state em Midnight pode estar dividido em dois: a parte privada e a parte pública. A pública é o que mora na ledger, o que mora e é visível para todo mundo. A parte privada, só o developer ou usuário é dono da informação privada dele. Ninguém mais pode ver essa informação. Agora, em Midnight, a gente tem como usar essa informação privada para demonstrar coisas à parte pública sem precisar fazer disclosure, sem precisar mostrar essa informação à parte pública. E a parte pública acreditar no que a gente está falando sem precisar ver essa informação e depois ter como atuar em certas coisas na parte pública. Então vamos botar o exemplo do counter. O counter é basicamente uma variável onde algum usuário tem como incrementar o valor em 1. Por exemplo, vai para mais 1. Certo? Nesse momento, no counter, do jeito que foi configurado, todo mundo tem como executar essa função ou esse circuito de incrementar mais 1. Mas, por exemplo, eu poderia botar uma lógica que fala: toda pessoa que for maior de idade, só maior de idade, tem como incrementar o valor do counter. Se não for maior de idade, não pode executar essa ação. Agora, o que Midnight traz para nós é que eu tenho a parte pública, o Node, tem como verificar essa condição sem que o usuário apresente a documentação necessária. Vamos supor um passaporte, um documento de identidade. Então, ele não precisa me mostrar o documento, portanto, eu nem ninguém sabe essa informação dele. O único que ele apresenta é uma proof por meio da execução de um circuito que vai demonstrar esse assertion, e uma vez que o nodo acredita por meio dessa proof, ele deixa o usuário fazer alguma coisa na ledger. Nesse caso, incrementar o valor do counter em 1. Então, desse jeito que funciona o Zero Knowledge. Outra pergunta que me fizeram foi relacionado com a documentação, né? Então, como eu tinha mostrado para vocês, a documentação que a gente tem disponível agora é o counter. Proximamente vamos ter a documentação do bulletin board, mas em paralelo a gente tem nosso repositório de Midnight, onde aqui a gente está colocando todos os packages e examples, né? Então, caso vocês queiram ter uma referência de examples um pouco mais complexos,
A gente tem um example pronto. Está com as versões antigas, mas dá para ter uma ideia de como as diferentes partes e lógica e instâncias se conectam juntas. A gente vai atualizar esse código no futuro. É o Midnight Auction Token. E vocês podem ver aqui que a gente tem a pasta de Auction APIs. A partir do contrato, temos um contrato relacionado com tokens, um contrato relacionado com Auction, e a gente tem a parte da integração da UI. Então é um exemplo super complexo que integra diferentes contratos. A gente faz uso da Wallet Widget, integrações na UI. Então é um exemplo muito interessante caso alguém já esteja em uma fase um pouquinho mais avançada e queira ter como referência outros exemplos, né? Mas quem estiver aprendendo junto, a gente vai aprendendo junto na sequência dos Midnight Sessions, e na próxima sessão a gente vai entender um pouco mais em relação a parte dos testes e como escrever nossa lógica. E a gente vai ver isso no próximo episódio. Bom, a gente se fala até lá. Tchau, tchau.